Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica e hoje eu vim conversar com vocês a respeito da constelação familiar. Uma constelação familiar que eu fiz que não deu lá muito certo. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência e vim também explicar para vocês os cuidados que vocês devem ter ao fazer uma constelação familiar. Primeiro, quero dizer para vocês que eu sempre fui muito aberta a diversas questões que buscam essa espiritualidade. Tanto que assim, eu sempre fiz reiki, massagem emocional, já consagrei ayahuasca, sempre busquei essas formas alternativas de você expandir a sua espiritualidade, conhecer um pouquinho mais sobre você também, né? E eu também já fiz constelação familiar em outras ocasiões. Quero dizer para vocês, para quem me acompanha, que não sabe o que é constelação familiar, a constelação familiar vai alinhar pontos da sua vida e realmente é algo muito poderoso, pois todas as vezes que eu fiz constelação familiar, eu tive resoluções de coisas que eu nem imaginava. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente tem certos traumas da nossa vida ou certos rancores com pessoas que a gente não perdoa e a nossa vida não vai para frente. Então, quando você faz uma constelação familiar, você meio que resolve essas questões com essas pessoas e as pessoas nem imaginam. Então, assim, é algo realmente muito poderoso e que faz grandes movimentações. Então, a constelação familiar pode resolver, por exemplo, problemas que você tenha com seus pais, pode resolver problemas amorosos, com amizades. Você consegue hoje constelar também o seu trabalho, a sua carreira, o seu dinheiro. Então você consegue constelar muitas coisas. E existem várias formas de constelação. Existe a forma mais tradicional, que é você e mais o guia que vai fazer ali a constelação, que você coloca bonequinhos em cima da mesa. Conforme ele vai pedindo, você vai colocando os bonequinhos. Existe também bonequinhos na água e existe também a constelação com pessoas. Que se você algum dia tiver a oportunidade de fazer, eu digo para você, faça. Porque quando eu fiz com pessoas que eu não conhecia, que não conheciam a minha história e realmente assim, ó, foi algo muito poderoso, tá? Porque daí você escolhe pessoas para interpretar papéis da sua vida. E eu lembro que na época, eu vou até contar para vocês a minha experiência. Quando você recém faz a constelação, você não pode comentar muitas coisas ali por 20 dias, tá? Para que seja feito esse trabalho. Mas depois você pode falar também, não tem problema. E eu gosto de falar porque realmente é algo que já funcionou bastante na minha vida. Eu fui constelar com pessoas porque eu queria engravidar. E assim, eu tava bastante na dúvida, né? Se eu estava pronta, não estava. E nessa mesma constelação eu também coloquei uma amiga minha que a gente não teve problema nenhum, mas a gente ficou sem se falar ali por um ano, tá? Então era algo que me incomodava. E eu pensei, vou constelar isso para resolver de uma vez por todas. Ou a gente não se fala nunca mais, ou a gente volta a se falar. Só que eu nem pensei nisso, né? Não pensei nessas possibilidades. Quando eu escolhi a pessoa que seria eu não sabia que essa pessoa estava grávida. Ela já estava grávida. Então, assim, a pessoa que estava guiando essa constelação, ela me falou, olha só, você estava em dúvida com relação à gravidez, se você está preparada, não está, e você escolheu uma pessoa que está grávida. Eu nem me acreditava, gente, porque assim, eu não conhecia a pessoa, então foi algo muito aleatório, assim. E além disso, também, aí eu coloquei essa minha amiga na constelação. Uma semana depois ela me mandou mensagem. E a gente não se falava há um ano, gente. Então, assim, é algo realmente muito poderoso, muito poderoso. Eu tive também outras experiências que eu fiz com bonequinhos, que tipo assim, eu coloquei meu pai e minha mãe, eles nunca me mandam mensagem, e daí naquela mesma semana me mandaram mensagem. Assim, ó, coisas bem fortes, que você pensa, meu, só pode ser da constelação. Tanto que quando essa minha amiga mandou mensagem para mim, eu fiquei tipo, eu não lembrava que eu tinha feito a constelação. Daí um outro conhecido meu falou, mas você fez a constelação?
então você meio que alinhou as coisas. A constelação é realmente muito poderosa. O que acontece? Eu tava assim, nos últimos tempos, muitas coisas têm acontecido na minha vida. Eu passei pela perda gestacional, então assim, parece que as coisas não fluem, parece que tá tudo meio travado. Eu às vezes sinto assim como se tudo desse errado, sabe? Como se tudo estivesse desmoronando ao meu redor. Então assim, eu realmente estava me sentindo muito mal e eu resolvi marcar uma constelação com uma pessoa que eu fiz há muitos anos atrás, tipo uns 5 anos atrás. E é uma consteladora bem famosa aqui da região, inclusive. E foi péssimo, gente. Foi péssimo, porque assim, eu já fiz outras constelações e o que ela fez não foi uma constelação, tá? Eu vou abrir o meu coração para vocês sobre o que aconteceu. É o meu relato, tá, pessoal? É algo muito pessoal, mas assim, eu acho que eu quero falar para que vocês também tomem cuidado, né? Porque vocês também têm que entender que nem todas as pessoas têm a verdade absoluta sobre as coisas. Eu fui porque eu queria sim alinhar certas coisas com os meus pais, né? Às vezes a gente tem alguns problemas de relacionamento, mas é normal, né? Toda família tem. Às vezes eles são distantes, às vezes eu sou distante deles, então eu queria meio que alinhar essas coisas. E daí eu também queria colocar a questão da minha perda gestacional para alinhar isso, para deixar tudo bem resolvido para quando eu tiver uma futura gravidez. E eu cheguei lá, a moça que fez ali a constelação só falava que eu tinha que me separar. E assim, eu não fui por causa do meu marido, a gente tá vivendo assim um relacionamento muito legal, a gente se respeita, a gente tem assim um carinho muito grande um pelo outro, um amor muito grande. A gente está vivendo uma das melhores fases da nossa vida em questão de relacionamento. E ela só começou a falar que eu tinha que me separar, que é preciso, porque senão eu vou ser infeliz para sempre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando, mas por quê? Sabe? Por quê? E daí ela falou, porque ele trabalha demais, ele foca muito no trabalho, blá 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 blá. Daí eu pensei, tá, eu também foco bastante no trabalho, e qual que é o problema disso? Eu tinha que escolher alguém que não trabalha? Aí, beleza, eu fiquei escutando ela falar, porque eu entendi que não adiantava eu falar nada. Ela fez ali eu colocar os bonequinhos e ela continuou batendo na tecla de que eu tinha que me separar. Resumo, paguei R$ 330 para uma pessoa que não sabe da minha vida. Olhando para mim, só ela não sabe, me desculpem, mas não sabe. E ficou falando um monte de bobagens. Eu saí de lá, eu pensei, somente Deus sabe o que faz. Somente Deus sabe o que faz. E eu repeti isso várias vezes. E eu nem contei essa história pro meu marido, para ele nem colocar isso na cabeça. Porque assim, gente, que absurdo. Vocês já pararam para pensar se vai uma pessoa que é um pouco mais cabeça fraca, que tipo assim, às vezes a pessoa não tá legal no relacionamento, mas né, relacionamento, todo relacionamento tem problemas. Isso é um fato. Então assim, simplesmente porque eu tive um probleminha eu vou largar, vou viver a vida loucamente? Gente, relacionamentos não são fáceis. Não são. Realmente, assim, ó, a gente é diferente, a gente tem. A gente acaba muitas vezes. Só que a gente não se dá bem nem com, por exemplo, nosso pai e mãe sempre. Então, como que vai ser diferente? Tipo, não existe relacionamento perfeito. Eu simplesmente saí de lá desacreditada da mulher que fez a constelação, não da constelação em si, tá, gente? Quero deixar bem claro que eu acredito muito nessas coisas, mas ela não abriu nenhum campo energético, ela não fechou, ela não pediu, porque geralmente quando você coloca os bonequinhos, você vai alinhar os bonequinhos conforme o que você quer. Então você vai pedir perdão pelas coisas, vai perdoar as pessoas e tudo vai se alinhar. Ela não fez nada disso. Então, em resumo, paguei R$ 330 por meia hora ouvindo um monte de bobagens. Então, assim, quero dizer para vocês que façam, realmente façam, é muito poderoso, é muito forte, é algo que realmente vai te ajudar. Porém, escolham pessoas de confiança, tá? Porque assim, a pessoa que vai fazer a constelação,
primeiro, ela não pode dizer o que você deve ou não deve fazer. Primeiro você vai chegar lá e vai dizer, ó, eu queria, né, acertar as coisas com os meus pais, queria acertar sobre o meu relacionamento, mas ela nunca vai poder dizer, ah, você tem que se separar, não, você tem que ficar junto. Então, assim, é algo que é um absurdo, tá, pessoal? E conversando com uma amiga, essa minha amiga passou por uma separação e para essa minha amiga ela falou que se ela tivesse ido antes, ela tinha salvado o relacionamento. Então assim, ela fala o que ela acha que a pessoa quer ouvir. E isso não é fazer constelação. Vocês me desculpem a minha sinceridade, mas eu fiquei tão chocada com isso que eu pensei, nossa, eu preciso gravar um vídeo que sirva de alerta para as pessoas. Porque assim, eu fico pensando, eu saí de lá incrédula, porque eu comecei a pensar nas pessoas que já talvez tenham se separado por causa dessa mulher. Então, assim, a pessoa não pode dizer o que você deve ou não deve fazer. A pessoa pode dizer assim, ah, não tem solução. E ela começou a inventar coisas absurdas, tipo, eu acho que o teu marido te trai. E eu fiquei pensando, mas gente, que horas? Porque assim, o meu marido vive na roça, volta todo sujo, fedendo de barro. Eu fiquei pensando, tá, que horas que ele vai me trair? Eu sei que a gente não tem que colocar a mão no fogo por alguém, mas assim, gente, não tem nem cabimento, tá? De verdade, assim, ó. Eu fiquei pensando, nossa, assim, ó, que absurdo, sabe? E eu saí incrédula porque eu fiquei pensando nas pessoas que já se separaram, talvez por conta dela, ou nas pessoas que às vezes estão com um pequeno problema no relacionamento. Mas hoje a gente já vive uma geração, novas gerações que estão vindo, é tipo assim, não deu certo, próximo, não deu certo, próxima, e assim por diante. Ninguém mais luta pelo relacionamento. Então, se vai uma pessoa lá que já tá com um probleminha no relacionamento, ela vai falar, a pessoa vai fazer. Então, assim, é um absurdo, tá? Então, eu fiquei sabendo, assim, que queriam meio que regularizar, queriam fazer uns esquemas com relação à constelação familiar. E eu digo para vocês que, assim, eu acho que tem que continuar existindo, mas talvez deva ter, sim, uma supervisão de quem faz essa constelação, porque as coisas não funcionam assim. É que nem a questão da estética, que virou muitas pessoas fazendo estética, fazendo curso online. Então, assim, cuidado mesmo. Eu abri assim o meu coração, falei algo muito pessoal para vocês entenderem que a gente pode e deve sim buscar essas terapias alternativas, mas tomar muito cuidado com as pessoas que a gente faz. E eu digo para vocês que é uma pessoa bem famosa aqui da região, então eu fico pensando o quanto pessoas já foram enganadas por ela. E isso é muito triste, sabe, pessoal? Porque o que ela fez não foi uma constelação. Como eu já fiz outras constelações, eu sei que ela não fez uma constelação. Inclusive, um conselho é assistam Uma Nova Mulher, que fala justamente sobre a constelação, mostra muitas coisas relacionadas a isso. E realmente abre os olhos com relação a muitas coisas. Então é uma indicação de filme muito boa para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre essa terapia. E é isso, pessoal, eu espero assim que eu tenha ajudado. Peço para que vocês coloquem nos comentários também a opinião, experiências que vocês tiveram, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto também, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!